que diz que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue e o pão que partimos é a comunhão do corpo. Nós compreendemos muito bem essa verdade, temos vivido, temos experimentado essa verdade, não apenas em relação ao Senhor Jesus, mas em relação aos irmãos, uns aos outros, né? Onde nós convivemos uns com os outros, reconhecemos na vida dos nossos irmãos a mesma obra, a mesma graça, o mesmo amor que o Pai tem nos concedido. E para confirmar essa verdade que nós lemos, em 1 Coríntios ainda, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler de novo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que Deus nos chamou para a comunhão com Jesus, a comunhão com o Filho. E desta forma, quer dizer, Ele nos chamou para Ele, o nosso Pai. Mas esse chamado veio através da comunhão com Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a plenitude de Deus. Nele reside toda a plenitude de Deus. E Deus nos chamou através dele, para que nós pudéssemos ter uma comunhão, uma completa intimidade, uma completa participação na vida de Jesus e Ele em nossa vida, não é? E eu queria destacar um aspecto importante dentro dessa relação, né? Quando o Senhor, antes de ser preso, Ele participou da Páscoa, foi ali que Ele estabeleceu a ceia e consequentemente, a nova aliança, né? Deixou isso muito claro. Depois, diz a Bíblia que eles saíram de lá, terminada a refeição da Páscoa, eles foram para o Monte das Oliveiras, e não estava tão longe, e ali eles descansaram um pouco, mas Jesus foi orar e convidou os seus discípulos para fazer exatamente a mesma coisa, e por um período estiveram orando ali, né? E Jesus disse: olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus sabia aquilo que esperava ele logo após, né? Sabia que Judas estava traindo Jesus e logo chegaria com os guardas a fim de prendê-lo. Os discípulos não sabiam disso, mas foram chamados a orar. E eles estavam orando ali no Monte das Oliveiras, que, como diz o nome, é um lugar cheio de oliveiras e também um jardim, né, com outras plantas. Isto era no passado, na época de Jesus, e ainda é hoje. Se você vai lá em Jerusalém, na região do Monte das Oliveiras, aqueles montes, você vai encontrar exatamente isso de forma preservada, né? Um lugar muito gostoso, muito agradável. Então, Jesus, não apenas nessa ocasião, mas em tantas outras que esteve ali em Jerusalém, ele ia com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. É um lugar como que de refúgio, um lugar de descanso, um lugar onde podia orar, um lugar tranquilo, bem apropriado, né? E depois que ele foi preso, sofreu na mão dos pecadores, foi crucificado, mas diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ao mesmo tempo, algumas mulheres tinham ido lá no túmulo, que tinham visto aonde ele foi colocado, num túmulo, né? E uma grande pedra cobria a porta, a entrada do túmulo, escavado na rocha, e naquele lugar havia também um jardim. A Bíblia deixa isso claro. Havia um jardim naquele lugar.
E as mulheres chegaram ali para completar o embalsamento, a preparação do corpo, como era o costume, né, judaico, mas isso não foi possível por causa do horário, o sábado estava se aproximando, elas não puderam completar isso e elas voltaram na madrugada de domingo. E chegando ali, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio. E elas foram avisar os discípulos. João diz que ele e Pedro foram lá e constataram que o túmulo estava vazio e não sabiam explicar o que tinha acontecido. E eles voltaram para casa onde estavam hospedados, mas elas ficaram. E a Bíblia mostra lá, o capítulo 20, né, do Evangelho de João, e Maria estava chorando. E querendo saber aonde foi parar o corpo de Jesus. Ela não achava razoável que ele morresse, seu corpo desaparecesse e nem sequer pudesse completar o trabalho de preparação daquele corpo. Era algo indigno, era uma falta de honra para com ele. E Jesus surgiu e falou com ela, mas ela não percebeu que era Jesus. Ela achou que fosse o jardineiro. E ela perguntou, olha, eu vim aqui fazer isto. Mas você sabe onde colocaram, onde está o corpo? Me avisa, porque eu quero completar a preparação desse corpo. Ela julgou que o jardineiro estava ali, né? Ela não reconheceu à primeira vista a voz do Senhor. Então isso atesta que ali era um jardim, onde estava o túmulo, que alguém cuidava daquele lugar. E depois Jesus novamente falou o nome dela e ela reconheceu que era o Senhor. Então aí Jesus deu-se a revelar, né, como ressurreto, e ela foi contar depois para os discípulos. Existem várias passagens que falam a respeito da aparição de Jesus como ressuscitado, né, entre os discípulos. Diversas dessas passagens, eles estavam comendo. Tem um texto que diz que os 11 estavam à mesa e Jesus entrou no lugar onde eles estavam. Outra passagem, quando Jesus surgiu e eles se espantaram, e Jesus disse, sou eu mesmo, olha, veja, eu não sou um espírito, eu tenho um corpo, sou eu mesmo, né? Veja as minhas mãos, meus pés, não é? Mostrou a eles as marcas dos cravos, mas eles, apesar de tanta alegria, ainda estavam perplexos, né? E aí Jesus fez uma prova, falou, olha, vocês têm alguma coisa para comer aí? E deram para ele um pedaço de peixe e um favo de mel, e Jesus comeu. Outra oportunidade, lá na Galileia, eles estavam pescando, passaram a noite inteira, não pegaram nada. E no comecinho, romper da manhã, né, ali no mar da Galileia, Jesus surgiu na praia. Perguntou se eles tinham pego alguma coisa. Disseram que não. Então Jesus deu uma ordem para ele jogar a rede de um outro lado. E quando ele fez isso, João percebeu que era Jesus. Não era a primeira vez que Jesus aparecia a eles, mas era um momento que eles não esperavam. E eles pegaram muitos peixes e trouxeram para a praia. Só que quando chegaram na praia, ali havia fogo, peixe e pão. Mais uma oportunidade em que Jesus comeu com eles. Então existem várias oportunidades, várias passagens em que Jesus apareceu como ressurreto, em um momento em que eles podiam comer alguma coisa, até para comprovar que era o próprio Senhor, né? Então, por que isso? Eu creio que essa ênfase é porque a última coisa que Jesus fez com eles, juntos, foi a celebração, a ceia da Páscoa, né? E era um momento muito particular, muito íntimo, né? Onde eles partiam o pão, davam graças a Deus. Isso tem um alto significado da comunhão entre eles.
né, da gratidão a Deus pelo alimento e pela comunhão que eles tinham. Esse é um aspecto que eu quero salientar da comunhão que Jesus desenvolvia com eles, e eles com Jesus. Não só enquanto antes da crucificação, como também depois, né? O outro aspecto que eu quero chamar a atenção é a respeito do jardim. Jesus, de fato, utilizava os Montes das Oliveiras, tinha o hábito de estar ali quando ia para Jerusalém, né? A Bíblia diz também que ele ficava hospedado lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, mas era um lugar próximo de Jerusalém, né? Então, tudo bem. E quando Jesus ressuscita, ele está ali num jardim, no lugar do túmulo. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, de todas aquelas aparições ao longo dos 40 dias, diz o texto de Atos capítulo 1, que Jesus os levou até um monte chamado Olival, na verdade é o Monte das Oliveiras, né, no caminho de Betânia, um lugar que não passava de 1 quilômetro ali do centro de Jerusalém. Era a caminhada de um sábado, era o máximo que um judeu podia caminhar no dia de sábado, aproximadamente 1 quilômetro. E ali no Monte das Oliveiras, segundo Lucas capítulo 1, Jesus deu as suas últimas ordenanças, explicou o que precisava ser explicado, e ali ele subiu aos céus. Ou seja, Jesus escolheu um jardim, no Monte das Oliveiras, um lugar como um jardim, para se despedir deles. E a Bíblia diz no Antigo Testamento, se eu não estou enganado, no capítulo 14 de Zacarias, que o Senhor, o Messias, voltará a Israel e ele irá para Jerusalém e ele colocará os pés deles ali no Monte das Oliveiras. Ele descerá ali no Monte das Oliveiras. Então, o jardim tem um lugar especial na vida de Jesus, na relação com os seus discípulos. Dali ele subiu e para aquele lugar ele vai descer. E depois vai entrar em Jerusalém. Talvez você possa pensar que isso não tem muito significado, são coincidências. Mas eu quero te dizer uma última coisa. Quando o Senhor Deus criou o ser humano, criou o homem, a mulher, Ele os colocou num jardim, o jardim do Éden. E os colocou ali para lavrar o jardim, para cultivar e guardar aquele jardim. Aquele lugar era um lugar de adoração, é o lugar onde Adão e Eva serviam ao Senhor. Até o dia em que eles pecaram. Eles trouxeram maldição sobre a terra. E Deus tratou com eles. E disse para eles, e para a serpente, Satanás, que ele iria trazer aquele que ia vindicar essa situação, que ia resolver essa situação. O Redentor. Foi o descendente da mulher, virá e pisará a cabeça da serpente. E depois de tudo isso resolvido, Deus estabeleceu o seu julgamento ali, capítulo 3 de Gênesis. No final do capítulo está escrito que Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. E na entrada, no lugar da entrada, Ele colocou anjos guardando aquele lugar, com espadas flamejantes, para que ele não pudesse entrar. E o homem ficou fora e foi lavrar a terra, cuidar da terra, agora numa condição diferente. Então o jardim era um lugar especial, era um lugar que Deus criou. Não foi o homem que plantou o jardim do Éden, foi Deus que plantou, foi Deus que criou um espaço em que Ele estabeleceu o ser humano, e ali o ser humano servia ao Senhor. Ali era um lugar de adoração e de comunhão íntima com o Senhor. Todos os dias, na viração do dia, no cair da tarde,
Deus vinha até eles e conversava, tinha comunhão com Adão e com Eva, né? Como diz o texto lá. E isto só foi quebrado no dia que eles pecaram e o Senhor veio e não encontrou eles na presença de Deus. Chamou e Adão não respondeu. Adão, por causa do pecado, já tinha quebrado a comunhão. Então, o que Jesus veio fazer, unindo-se a nós e se entregando de coração, de corpo, alma, né? Espírito, por nós, foi nos chamar de volta para Deus através da comunhão com Ele. E ao nos chamar para Deus, através da comunhão com Ele, Jesus nos torna participantes da vida de Jesus. E Jesus é o Filho eterno. Jesus é aquele em que Deus habita plenamente. Jesus é aquele que faz a vontade do Pai inteiramente. Jesus é aquele que agradou o Pai. Jesus é aquele que foi colocado por Deus como o cabeça do universo, do reino, do mundo, do novo mundo que Deus já tem criado, estabelecido. Porque Apocalipse diz que Deus vai enrolar os céus e a terra que hoje existem e vai criar novos céus e nova terra. Efésios capítulo 1 diz que Jesus é o cabeça do corpo e aquele que está colocado sobre todas as autoridades nos céus e na terra. Ele é o principal. E Deus nos colocou nele. E quando Deus nos colocou em Jesus, por meio do seu sacrifício, o propósito de Deus era trazer os filhos que estavam perdidos e que não eram mais filhos, né? Pecadores, para onde? Para o jardim. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele se despediu no jardim. Quando ele vai voltar para o mesmo lugar, para o jardim. Mas entre a subida dele e o retorno dele, todos aqueles que se convertem a Jesus, que se unem a Jesus, que participam da comunhão do seu corpo no seu sangue, e por extensão participam da vida de Jesus, da palavra de Jesus, do amor da graça de Deus em Jesus, estão vivendo já no jardim que Deus criou através da comunhão com Jesus. Então, o jardim do Éden, estou repetindo, era um lugar de íntima comunhão com Deus, com o Criador. E ali, todos os dias, o homem tratava com Deus, Deus tratava com o homem, conversavam, discutiam no sentido de o que ia fazer e como entender a criação, a vontade de Deus. Era uma intimidade só, não havia barreira alguma. E Deus sentiu uma saudade enorme dessa comunhão com o homem, porque Ele criou o homem para encher a terra com a sua presença, lugar que Ele criou. E agora Ele não abdicou do seu projeto, não abdicou do seu sonho de ter uma família de muitos filhos, de encher a terra com os seus filhos, de encher a terra com a palavra do Senhor, com a sua presença. Então, através de Jesus, a vontade do Pai é cumprida. E agora, dia após dia, depois da ressurreição de Jesus, o Senhor começa a trazer os filhos que estavam longe, que estavam perdidos, para a comunhão com o Pai por meio de Jesus. E quem vem, vem para o jardim. Como eu disse há alguns dias atrás, os judeus, eles adoravam no templo.
tinha hora definida para fazer sacrifícios. Quem está em Jesus tem uma comunhão contínua, tem um contato contínuo com Deus através de Cristo, não é? Recebe direção, ainda que a gente separe momentos específicos para adoração, para ouvir o Senhor, para meditar na sua palavra, mas o Espírito está em nós. O Espírito em nós é o Espírito de Cristo, é Deus em nós, de tal maneira que nós somos guiados na presença de Deus, no conhecimento do Senhor, na justiça de Deus, na santidade do Senhor, nos caminhos de Deus, na vontade do Pai, por meio do Filho, através da instrumentalidade do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que Paulo diz em Efésios capítulo 2, que tantos que estavam perto, que era o povo judeu, que tinha a lei, as promessas, a esperança do Messias, como os gentios que estavam longe, sem Deus, sem esperança, sem promessas, sem herança nesse mundo, tanto uns como outros foram chamados pelo Filho para participar do mesmo corpo, do mesmo Espírito, da mesma graça, por meio da mesma fé, serem batizados pelo mesmo batismo, para adorarem o mesmo Deus. Aleluia! Se Deus tinha saudades de ver o homem no jardim, quando Jesus completou a sua obra, Deus deve ter dado pulos de alegria nos céus. Você imagine os anjos então. Aleluia! Agora, Deus faria retornar os seus filhos que estavam longe, geração por geração, novamente para o lugar da comunhão. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdade e não poderia ter comunhão com a falsidade, a mentira, com a impureza, com a injustiça, etc, etc. E Jesus fez esta obra para que nós pudéssemos estar novamente no seio do Pai, na comunhão com Ele. Quando eu medito nestas coisas que eu estou compartilhando com vocês, eu começo a compreender a grandeza e o valor que tem de passarmos um tempo diante do Senhor. Seja meia hora, uma vigília, uma noite inteira, não me importa. Mas a importância disso, de estar perante o Senhor, a importância de estar ouvindo a voz do Senhor pelo Espírito, através da sua palavra. A graça de estarmos junto com irmãos que têm a mesma fé, o mesmo Espírito, são filhos do mesmo Deus e o mesmo Pai, que servem ao mesmo Senhor, e que em comunhão, em torno da mesa, com comida, bebida, né? Ou mesmo sem a mesa posta, podemos compartilhar, podemos repartir coisas, podemos nos abençoar, podemos nos alegrar no Senhor, podemos compartilhar nossas experiências. Ou seja, há um compartilhamento, há uma comunhão para que a gente se alegre juntos. E o fruto dessa comunhão entre os irmãos é para resultar em gratidão e louvor a Deus. Porque tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós experimentamos nesta terra, em Cristo, pelo Espírito, vai redundar, vai frutificar através da gratidão e de louvor ao nosso Senhor. Se nós formos justos e coerentes, nós vamos fazer isso. Tudo que decorre da comunhão que Deus nos dá, né? Seja pela palavra, pela oração, pelo Espírito, com os irmãos, enfim, tudo resulta em louvor, gratidão
e alegria de reconhecer como grande é o Senhor, quão maravilhosos são os seus caminhos, como os seus planos são perfeitos, e como a sua palavra ilumina o nosso coração para nos dar entendimento acerca dos seus planos. Aleluia! Sabe, queridos, talvez isso te ajude a entender um pouquinho mais por que que os judeus, por que que o povo de Israel, depois que voltou para a terra de Israel, a Palestina, em 1948, não é? E eles descobriram ali aquela parte do muro, né, que circundava ali o espaço onde havia o templo. Aquele lugar, para eles é como um lugar santo. É o lugar onde eles se reúnem, onde eles oram. Eles podem orar em qualquer lugar, nas sinagogas, podem cultuar ao Senhor, mas aquele lugar é especial, porque ali é o lugar do templo. Então, veja como eles valorizam. Alguém pode falar, mas que coisa estranha, esse povo orando aí, voltado para essa parede de pedra antiga, que coisa mais, né? Não sei o que eles veem nessa parede, não sei o que eles acham aí, né? Aquela parede representa o pedaço, né, original que sobrou dos muros que circundava a área onde estava o templo. Não é um pedaço do templo, são os muros que circundavam o monte, né, e que ali, então aquilo é o que eles têm ali, é a referência deles. A importância do templo para o judeu é difícil para a gente compreender, não é? Então, nós não temos, os cristãos não têm algo assim. Mas nós devemos valorizar o que o Senhor fez. Nós estamos em Cristo, e em Cristo nós estamos no lugar de adoração e de serviço ao nosso Deus. Lugar de íntima comunhão. Não é uma parede, não é uma cruz, não é um pedaço de templo, não é uma peça de madeira, de ouro ou de prata, né, onde nós associamos com a presença de Deus. Agora, nós somos o templo onde a presença de Deus está. Então devemos cuidar melhor do nosso corpo, cuidar melhor do nosso coração e cuidar melhor da nossa íntima comunhão com o Senhor. Porque para que a humanidade pudesse retornar ao jardim do Éden, sem que aquelas espadas pudessem cortar a nossa cabeça, e os anjos, ao invés de ser uma barreira, um impedimento, eles se tornassem nossos companheiros, nossos amigos, para nos ajudar a entrar, franquear a entrada, né? É só o Senhor Jesus que fez isso. Os anjos se tornaram ministradores, cooperadores daqueles que herdam a salvação. Aleluia! Então eu quero que você valorize um pouco mais, medite um pouco mais, entenda um pouco mais sobre a comunhão, a intimidade, a importância dessa comunhão, dessa intimidade para o nosso Pai, para com aqueles que não eram, mas se tornaram seus filhos e filhas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Vamos orar por essa palavra e agradecer mais uma vez por esta obra que o Senhor Jesus fez por todos nós. Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor nesta hora. Senhor, nós reconhecemos que a grandeza da Tua obra em Jesus, e que chegou a nós através do Teu Espírito e da Tua Palavra, é muito maior, Senhor, é mais profunda. A Tua graça
a revelação da tua palavra e dos teus caminhos, do teu propósito eterno, Senhor, é muito mais profundo, muito maior do que a nossa mente pode compreender. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos, vem sobre nós, Senhor, vem sobre a tua igreja na terra, vem sobre esta congregação e continua a iluminar os nossos corações, continua a vivificar a tua vontade, continua a nos dar maior compreensão do teu plano, do teu propósito, do teu chamamento para nós, o chamado para pertencer ao Senhor, para viver em comunhão com Jesus, o Cristo vivo, para viver em comunhão com o Pai, com o Senhor, para conhecer os teus caminhos e a tua vontade, e andar nesta terra, não como homens e mulheres comuns, não como consumidores, não como pessoas que estão longe, apartados do Senhor, mas como quem conhece e deseja continuamente fazer a tua vontade. Glorifica o teu nome na tua igreja, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas famílias. Glorifica o teu nome em nossos corações. Opera mais e mais, Senhor. Ilumina cada vez mais. Vivifica a tua vontade, Senhor. Aviva o teu povo. Torna esta realidade que o Senhor estabeleceu em Cristo cada vez maior em nossos corações, em nosso viver, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.